Esse daqui é um vídeo legal de você assistir anotando, tá? Porque hoje eu vou ajudar você a criar um plano de ação para o seu emagrecimento. Isso é algo que normalmente eu faço com as minhas clientes, tá? Da Naturalmente Magra, que é o meu acompanhamento de regulação emocional para emagrecimento. A primeira sessão, geralmente eu faço com elas, é fazendo um planejamento, porque de nada adianta você andar a esmo, digamos assim, né? Você não saber o que você está realmente buscando, o que você tem que fazer de fato para você conseguir emagrecer, quanto tempo é viável. Muitas das pessoas que ficam presas nesse ciclo de vai e vem de peso, começa, existe, tem muito a ver com não ter clareza da jornada, com não ter clareza do preço que você realmente tem que pagar. Entende? Então, quando a gente faz um planejamento, a gente gera clareza, e clareza é poder. Quando você tem clareza do que você tem que fazer, de quanto tempo vai levar, de quanto custa, não em termos financeiros apenas, mas de quanto custa o preço mesmo. Você está disposto a pagar o preço do que você se propôs a fazer? Fica muito, muito mais fácil. E você tem menos erros durante o processo. Então, a ideia é que você não planeje pensando no resultado. Mas para você fazer um planejamento, você tem que entender e focar principalmente no processo. Porque o resultado, ele é uma consequência inevitável, se você fizer o processo adequadamente. Então, um grande ponto do planejar é você esticar na linha do tempo o que você tem que fazer, as ações que você tem que fazer, o que é hábito, o que é algo pontual, o que é temporário, o que você vai ter que, de repente, abrir mão temporariamente ou mudar de forma permanente para você conseguir ter o corpo que você quer, a saúde que você quer. E isso vale a pena para você, porque adianta alguma coisa você fazer de tudo para emagrecer, passar por cima das coisas importantes para você, passar por cima de você mesmo, da sua própria saúde. Você vai chegar lá, digamos assim, e não vai ter valido a pena, você não vai estar feliz. E aí você vai ter perdido todo o propósito, né, dessa jornada. Então, como é que você começa? Você não começa de hoje olhando para frente, porque fica muito difícil você pensar dessa forma. Porque quando você às vezes olha para frente, tipo, nossa, tem muita coisa para fazer. Principalmente se você tiver com muito peso que você tem que eliminar, pode parecer muito, muito, muito grande quando você olha daqui onde você está para o seu estado atual para frente. Então, o que a gente faz na hora de fazer um planejamento é pensar de trás para frente. Então, você tem que pensar na onde você quer chegar. E aqui você pode pensar no seu sonho. O que é o seu sonho? E sonho não é só, ai, quero pesar tantos quilos, mas tipo assim, como que é a vida dos seus sonhos depois que você emagrecer? Como é que vai ser essa vida? Como é que vai ser essa rotina? Como é que você vai se sentir quando você conseguir emagrecer o tanto que você quer? E como é que você vai se sentir? Pode ser que o seu sonho, ele abarque muito mais outras coisas além do seu processo de emagrecimento. E tá tudo bem, faz parte do seu sonho. Então você tem que primeiro pensar no seu sonho. Qual que é o seu grande objetivo, o seu grande sonho? Onde você quer chegar, assim? E aqui você pode viajar na maionese o quanto você quiser, tá? Viaje na maionese à vontade, porque aqui a gente tá só fazendo planejamento. Ai, Cássia, mas é muito difícil. Não, Cássia, nada a ver, isso aqui não acontece, isso aqui não é pra mim. Cale essas vozes. Manda essa voz lá para aquele lugar, agora, nesse momento, e simplesmente sonha. Não custa nada, tá? Então, sonha. Tipo, pensa, viaja mesmo na maionese um pouquinho e pensa o que você realmente gostaria para você. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você olhar para esse sonho e pensar: qual que é a meta que eu posso ter para que dentro de um ano eu esteja mais próxima desse sonho? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar para vocês e ficar mais fácil de entender.
Se seu sonho é, por exemplo, eu quero me sentir melhor, me sentir mais confiante, para botar um biquíni, para usar umas roupas, para que eu consiga sair mais com meu marido, com a minha família, para que eu consiga viajar mais, para que eu consiga desfrutar do que eu construí, do que eu e minha família construímos ao longo da vida. São coisas, são sonhos que recorrentemente aparecem para mim quando eu vou fazer esse processo com as minhas clientes. E esse é um sonho super legítimo. O sonho, ele não é muito concreto. Ele é uma coisa mais abstrata mesmo. Ele é uma coisa que talvez não faça muito, não tenha muito substância, digamos assim. Seja algo um pouco mais impreciso. E tá tudo bem. Porque o que tem que ser preciso é a sua meta. Então agora, olhando para esse sonho, você vai colocar uma meta de 1 ano. Uma meta para 1 ano. Então o que você pode fazer dentro de 1 ano que vai te levar em direção a esse sonho? Né? Pegando esse exemplo desse sonho, pode ser que emagrecer 20 quilos seja uma meta plausível que te leve em direção a esse sonho. Porque você emagrecendo os 20 quilos, você vai estar mais confiante, mais feliz, mais disposta, mais saúde, para que você consiga então colocar um biquíni, para que você consiga então viajar com a sua família para uma praia, por exemplo, e desfrutar e sentir aquela sensação que você está buscando. Então, emagrecer 20 quilos faz sentido para o sonho que você tem. E é claro que a gente está falando de uma única meta, porque é importante que você tenha foco. Mas o objetivo, né, o sonho, ele não vai ser conquistado apenas com uma meta. Você talvez tenha que fazer mais coisas, mas aí é importante que você saiba priorizar. O que é realmente mais importante agora para o seu objetivo? Entende? E aí você pode até fazer esse exercício para outras áreas da vida, enfim. É que geralmente eu faço para emagrecimento porque é o que faz mais sentido para as minhas clientes, né? Todas elas estão buscando isso. Então, beleza, você estabeleceu o seu sonho, você já tem clareza do seu sonho. Agora você já sabe qual que é a sua meta para 1 ano. Agora você tem que pensar de 3 a 5 objetivos que você tem que ter para que você consiga alcançar essa meta. Então, beleza, se o seu objetivo, por exemplo, é emagrecer 20 quilos dentro de 1 ano, você tem que pensar de 3 a 5 coisas que você precisa fazer dentro desse 1 ano. Precisa caber dentro desse 1 ano. Então, de repente, por exemplo, vamos supor que você seja uma mulher, né, nesse exemplo que eu tô dando, uma mulher que não pratica atividade física, porque tem dificuldade, não gosta, tem problemas com tempo, organização, essas coisas. Então, atividade física é um objetivo que precisa estar dentro dessa meta. E não precisa ser necessariamente coisas que estão ligadas à dieta e treino, porque geralmente a gente pensa assim, ah tá, se eu quero emagrecer, então eu preciso melhorar minha alimentação e treinar. Dormir bem, beber água, essas coisas. Mas não precisa ser só apenas isso. Pode ser, por exemplo, vamos supor que você tenha que fazer exames para ver como é que está a sua questão, né, de hormônios, sua questão de saúde, porque tudo isso impacta demais no processo de emagrecimento. Sei lá, vamos supor que você tenha sintomas de hipotiroidismo e esse hipotiroidismo não esteja tratado. É difícil emagrecer com hipotiroidismo, né? Então é importante que você faça exames, faça repouso hormonal, tome suplementos, essas coisas. Tudo isso envolve dinheiro, envolve. Às vezes, então, vai fazer parte da sua meta. Um dos objetivos vai ser encontrar uma maneira de levantar esse dinheiro para você fazer esses exames. Uma outra coisa muito comum, que geralmente eu oriento as minhas clientes é, se você vai perder muito peso, sei lá, 30 quilos, 40 quilos, se você vai perder muito, você vai ter que trocar suas roupas, correto? Porque a pessoa que pesa 60 quilos usa um número, a pessoa que pesa 90 quilos, 100 quilos usa outro número. Então, se você emagrecer o tanto de peso que você deseja, que você precisa, você vai ter que trocar seu guarda-roupa. E isso também envolve dinheiro. Então, pode ser que guardar um dinheiro, por exemplo, para você trocar suas roupas, seja um objetivo. Tá vendo como não tem a ver diretamente, mas ele fica na periferia do seu objetivo. São coisas indiretas, mas que impactam profundamente no seu objetivo. Por exemplo, hoje eu atendi uma cliente que ela ia 2 vezes por semana na academia e ela não conseguia ir mais. E eu perguntei para ela por que não. Ela falou, Cássia, eu não tenho habilitação, eu não sei dirigir. Então eu só vou pra academia quando meu marido vai. Meu marido só vai 2 vezes por semana porque é o tempo que ele consegue ir. Então, tirar a CNH
pode fazer parte do objetivo dela, porque daí ela consegue dirigir e ir mais vezes na semana na academia, tá vendo? Aqui, esse exercício você tem que usar um pouquinho o seu cérebro, a sua capacidade de desdobrar as coisas. Tipo assim, isso daqui que eu quero fazer, para isso aqui que eu quero fazer, o que eu preciso? Eu preciso disso, preciso dessa estrutura, eu preciso da ajuda de fulano. Então você vai ter que pensar, olhar sistemicamente para a sua vida, tudo que engloba a sua meta, você precisa contemplar e escolher de 3 a 5 coisas. Por que não mais, não menos? Não menos porque senão vai ficar muito pobre, tipo, vai ficar muito impreciso. E mais disso você perde o foco, e aí não adianta nada, você vai ficar tirando para todo lado. E o nosso foco é uma ferramenta, é um recurso muito limitado. Então a gente limita de 3 a 5, tá? Feito isso, escolhidos os seus objetivos, você tem que olhar para cada um deles agora e pensar: o que me impede? Vamos supor, ir para a academia, fazer um treino, não sei. Pegando o exemplo da mulher que é sedentária. O que te impede hoje de ir para a academia? Para mim é muito difícil. Eu tenho preguiça. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Eu começo, acho muito difícil. Ou então, nossa, eu não tenho com quem deixar meus filhos. Eu não tenho, sei lá, sou mãe solteira, não tenho rede de apoio, não tenho com quem deixar meus filhos. Tô dando exemplos, tá? O que te impede de conseguir fazer isso que você se propôs a fazer? Com base nisso do que te impede, você vai pensar, tá, o que eu posso fazer a respeito? Então são 2 perguntas para cada objetivo que você vai fazer. O que me impede? O que eu posso fazer a respeito? Então pegando esse exemplo, tá, tenho preguiça. O que você pode fazer a respeito? Pode entrar para uma mente magra. Daí a gente resolve essa questão da sua motivação, né, da forma como você enxerga o treino, da dificuldade de implementar os hábitos, etc. Se eu sou, sei lá, se é mãe solteira, tem dificuldade com organização, será que você não consegue fazer um treino em casa? Será que você não consegue treinar, ir para academia antes dos seus filhos acordarem, por exemplo? Será que você não consegue ir no horário que eles estão na escola? Não sei. Organizar sua rotina para isso? Não precisa ser 1 hora, pode ser 15 minutos, pode ser 20 minutos. Né? De repente pensar, né? Estudar as possibilidades pode ser algo que você possa fazer. E aí você vai fazer isso para cada objetivo que você colocou. Provavelmente vai ter mais de uma coisa, né? Mais de uma coisa que te impede. E você vai fazendo esse desdobramento. Aí, quando você terminar isso, você vai ter uma lista de coisinhas para fazer, basicamente. Então você tirou do seu sonho, que é algo abstrato, você tornou isso uma meta, você desdobrou esses objetivos, e você entrou em cada objetivo e encontrou coisas que você já pode começar a fazer. Com base nisso, nas coisas que você já pode fazer, você vai pegar um calendário e vai olhar para o seu ano, tá? Do mês que você está agora até o mês do ano seguinte. E você vai encaixando essas coisas, esses objetivos ao longo do seu ano. Porque não dá para fazer tudo de uma vez, não se iluda. Não dá para você mudar tudo em 30 dias. Talvez você tenha que escolher qual que vem primeiro, qual que vem depois. Né? Por exemplo, esse exemplo da CNH que eu dei para vocês, da cliente. Pode ser que tirar a CNH não seja algo para agora, seja algo mais para o final. Pode ser que enquanto ela tira a CNH, ela vai ter que dar outro jeito para treinar. Ela vai ter que treinar em casa, ela vai ter que fazer outra coisa. Mas a ideia de você colocar, estender, digamos assim, imagina como se fosse uma massa de pão, uma massa de pizza, que está embolada, e você tem que pegar o rolo e esticar ela. Você vai esticar ela para você ver a dimensão do tamanho real que aquilo tem. E talvez você descubra que 1 ano não é o suficiente para fazer tudo. Talvez você descubra que você tenha que adaptar o seu sonho, a sua meta. E tá tudo bem, isso não quer dizer que não vai dar certo. Talvez você precise de mais tempo para conquistar a meta que você deseja. Mas priorize nesse 1 ano as coisas que vêm primeiro. Então pensa, tipo assim, se eu fizer essa coisa aqui, qual que vai ser o impacto que isso vai ter sistemicamente na minha vida? A partir desse raciocínio, você consegue ter uma dimensão do que é mais importante você fazer agora. Porque às vezes você colocou como meta, como objetivo, algo que não necessariamente
vai ter um impacto muito grande, ou algo que faz mais sentido você fazer no final. Então, esse é o momento de você organizar os seus objetivos. E quando você fizer isso, é importante que você perceba o que você vai ter que mudar. Que você encare com seriedade isso que você fez, esse exercício todo que você fez, porque daí você vai conseguir fazer as mudanças internas que você precisa fazer. Porque lembra, a pessoa que pesa o peso que você tem hoje é uma, a pessoa que pesa tantos quilos a menos que você precisa eliminar é outra, ela tem outra postura, ela tem outro pensamento, ela deseja outras coisas, ela quer ser outra pessoa, ela tem outros gostos. Então, isso que você fez agora é um plano prático da pessoa que você quer se tornar, basicamente isso, entende? E a ideia é justamente gerar toda essa clareza que você precisa para você conseguir dar os passos, tá? E aí, por fim, se você quiser complementar, elenque aí pelo menos uma ou duas coisas que você pode fazer ao longo dos próximos 15 dias com base nesse desdobramento todo que você fez. Porque daí você já consegue pôr em prática. Pode ser coisas pequenas, pode ser, sei lá, falar com alguém, para pesquisar alguma coisa, estudar, tá? Pode ser planejar, inclusive, você pode colocar, não, sei lá, eu preciso planejar como que eu vou fazer com os horários da minha agenda para conseguir treinar. Tá tudo bem, tá? Faz parte do processo. Às vezes não vai ser algo tão imediato assim, ok? Isso tudo que eu expliquei para vocês é um apanhado geral, assim, de toda a parte de planejamento e rotina que vai ter dentro da comunidade que eu vou lançar, que eu vou abrir no dia 7 de julho. Não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas talvez essa comunidade, aliás, já exista ou está para ser lançada, para ser parida por mim, digamos assim. Mas aqui na descrição desse vídeo vai ter mais informações para você sobre essa comunidade, que é o Reintegra, né? O Reintegra é uma comunidade voltada para mulheres que desejam, né, se livrar do descontrole com a comida, que querem emagrecer com mais leveza, que querem se transformar no processo. E a gente vai falar muito sobre planejamento e rotina. A gente vai falar muito sobre alimentação, principalmente voltado para a microbiota intestinal, né, para a questão da saúde intestinal, que tem tudo a ver também com o processo de emagrecimento. A gente vai falar muito sobre os 3 pilares do MAC, que eu tanto explico aqui no vídeo, que é a base da metodologia que eu desenvolvi, que é a motivação, autoimagem e comportamentos. Tudo isso para que você tenha suporte de corpo e de mente, para que você se torne uma mulher que é naturalmente magra, que é uma mulher que sustenta os resultados, que conquista, que consegue manter bons hábitos, que cuida de si, que realmente gosta de si mesma e que vive dentro do corpo que tanto sonhou. Na comunidade vai ter então aulas ao vivo comigo, vai ter grupo aberto para interações, vai ter desafios mensais de implementação, que a gente vai fazer coisas juntas, vai ter materiais de apoio e muitas outras coisas que eu ainda estou elaborando com muito amor e carinho para vocês, tá? Então, se faz sentido para você, vem aqui na descrição do vídeo que você vai ter mais informações, que você vai conseguir saber como que você pode fazer parte, tá bom? Era esse o conteúdo de hoje. Se fez sentido para você, se te ajudou, comenta aqui, ou então se tem alguma coisa que não ficou muito clara, vou adorar te responder. Um beijo e até o próximo vídeo.